Olá, meus irmãos, graça e paz. Aqui quem vos fala, vosso irmão em Cristo, o presbítero Gregório, trazendo mais um pedacinho do Maná dos Céus. Um pedacinho do Maná dos Céus, amado, que nós estamos falando acerca do ministério de oração. Hoje eu gostaria de falar sobre o ministério da intercessão. E para falar sobre isso, eu gostaria de usar como exemplo Abraão, o pai da fé. Uma certa feita, Deus decidiu que iria destruir Sodoma e Gomorra. Abraão chega na presença de Deus e diz para Deus: destruirá também o justo com os ímpios? Se porventura houver 50 justos na cidade, destruí-los-á também, e não poupará o lugar por causa dos 50 justos que estão dentre delas? Longe de ti que faça tal coisa, que mate o justo com o ímpio, que o justo seja como o ímpio, longe de ti seja, não faria justiça o juiz de toda a terra? Então disse o Senhor: se em Sodoma achar 50 justos dentre a cidade, pouparei todo lugar por amor deles. Livro de Gênesis 18, 23 até o versículo 26 eu li, amados, para que nós possamos entender o que é uma intercessão. Intercessão é alguém intercedendo a favor de outra pessoa. Você pode interceder por uma nação inteira. Você pode interceder por pessoas que necessitam de um livramento. Você pode interceder pela sua família, por seu ente querido, na presença de Deus. Quem quer seguir o ministério da intercessão, ele deve também buscar o amor de Deus, buscar que Deus lhe coloque amor em seu coração. O amor é a característica mais marcante daquele que quer ser um intercessor. Esse amor deve ser demonstrado em todo o seu viver, inclusive em suas orações. Ao intercedermos, devemos sempre levar em conta o próprio amor de Deus, mas nós devemos sentir movido por este amor. Intercessão quer dizer orar a Deus em favor de outra pessoa. A palavra ordena aos filhos de Deus a orar por seus irmãos. É isso que o apóstolo Paulo escreve no livro de Efésios, capítulo 6, versículo 18 a 19. A palavra de Deus também nos ordena a orar pela obra de Deus. Mateus 9, verso 38. Que devemos orar também pelas autoridades constituídas. É isso que o apóstolo Paulo escreve a Timóteo no livro de 1 Timóteo 2, 1 e 2. E devemos também fazer a oração, amados, a favor dos nossos próprios inimigos. É isso que o Senhor Jesus nos dá como exemplo no livro de Mateus 5, verso 44. Se você, meu irmão, não é um intercessor, então você está perdendo a bênção de Deus. Quando você intercede por outra pessoa, você passa a viver também em abundância da graça de Deus. Portanto, convido a vocês, caro ouvinte da Palavra de Deus, a começarmos a praticar a intercessão, a orar e a buscar a face de Deus em favor de todas as pessoas que necessitam.
que necessita da graça, da benevolência, da misericórdia de Deus. Nós vemos no Antigo Testamento, entre o povo de Israel havia muitos homens fiéis, amorosos e dedicados, que perseveravam em oração a Deus por seus irmãos, pela nação inteira. Samuel era um profeta, amados, que amava a Deus, e ele sempre fazia a intercessão a favor do rei Saul. Ele orava e buscava a Deus. Moisés, ele amou a nação israelense, ele orava a Deus. Inclusive, Moisés chegou a pedir a Deus que riscasse seu nome do livro da vida, se Deus fosse abandonar a nação de Israel. Moisés chegou a falar para Deus: Senhor, se o Senhor não for estar conosco, se o Senhor não estiver no nosso meio, se o Senhor for nos abandonar, então risca o meu nome do livro da vida. Só alguém que tem um coração cheio do amor de Deus é capaz de orar e se colocar no lugar de outra pessoa. Porque Deus havia prometido para Moisés, Deus havia dito para Moisés: Moisés, sai do meio deste povo, eu farei de ti uma grande nação, farei da tua descendência uma grande nação, de ti, da tua semente, disse Deus. Então Moisés ora para Deus e diz: Senhor, se tu não for estar conosco, se tu não for nos proteger nesse deserto, se a tua presença não estiver conosco, eu prefiro então que o Senhor risque o meu nome do livro. Então, amados, nós precisamos entender que a intercessão faz parte da nossa vida. Jeremias era o intercessor, orava e buscava a Deus. Esdra era o intercessor. Daniel, a Bíblia diz que Daniel orava 3 vezes ao dia. Existem tantos servos que oravam. O próprio Deus menciona nominalmente homens como Samuel, Moisés, Davi e outros servos que eram intercessores. Estes homens, eles não eram santos, amados. Eles não eram homens santos, mas eram semelhantes a cada um de nós. Tinha seus problemas. Nós vemos que o próprio rei Davi, que Deus disse que era segundo o coração de Deus, Davi caiu em pecado. Davi cometeu um crime. Davi não foi um bom pai. Davi foi um ótimo rei, um soldado valente. Mas se nós estudamos a vida de Davi, nós veremos muitas falhas. Não soube criar os seus filhos, não soube educar os seus filhos. Um dos seus próprios filhos abusou da sua própria filha. Um dos seus filhos deitou-se com a mulher de Davi, uma das concubinas de Davi. Corrompeu o leito nupcial do seu próprio pai. Um dos seus filhos perseguiu a Davi para matar, para tomar o trono de Israel. Então nós vemos, amados, que eles não eram homens santos, mas eram homens de intercessão. Buscava a Deus, clamava a Deus, pedia que Deus livrasse a Israel. Eles se afligia, sofria por causa do pecado do povo, sentia necessidade do perdão divino e chorava diante de Deus, suplicando-lhe por uma solução, suplicando pela graça de Deus, pelo perdão. Eles reconheciam que pecaram contra Deus.
Nós, amados, muitas vezes deixamos de interceder porque nossa vida muitas vezes não é perfeita. Porque nossa vida muitas vezes não é aquilo que achávamos que deveria ser. Mas se nós nos calarmos, amado, o próprio Senhor Jesus diz que as pedras clamará. No Novo Testamento, nós vemos também homens e mulheres que intercediam. O ministério da intercessão perante Deus continuou sendo. O Senhor Jesus é o nosso supremo exemplo. No livro, na oração sacerdotal que ele faz, no livro de João, capítulo 17, ele ora por todos os seus discípulos. Ele glorifica a Deus. Ele sabia que era o momento da sua partida, mas ele ora a Deus pedindo que Deus não tirasse seus discípulos do mundo, mas que livrasse eles do mundo. E depois ele fez uma oração intercessória por todos aqueles que iriam crer na palavra dos seus discípulos. Então, o próprio Jesus nos dá um exemplo. Pessoas vinham ao Mestre pedindo por seus parentes, pelos seus amigos, pelos seus servos. E Jesus demonstrou a prática da intercessão, muitas vezes orando pelas pessoas perdidas, pelas almas perdidas. Jesus orou também pelo Jerusalém. Ele chorou por causa do pecado de Jerusalém. Ele orou a favor dos seus discípulos. Amados, diletos irmãos, se nós analisarmos livros do Atos do Apóstolo, as cartas escritas pelos outros apóstolos, nós veremos exemplo de intercessão, a oração nas quais há grande lição para a nossa vida cristã. A igreja é incentivada a orar um pelos outros. Tiago, o apóstolo, irmão do Senhor Jesus, ele nos ensina que devemos orar um pelo outro. No livro de Tiago 5, verso 16, o apóstolo Paulo também escreve aos Efésios, capítulo 6, verso 18, a fazer intercessão, a orar sem cessar e buscar a presença de Deus. Então a igreja deve aprender a ser uma igreja intercessória. Eu creio, amados, que nesses últimos dias Deus estará levantando homens e mulheres de oração. Homens e mulheres que estejam comprometidos com o ministério da oração. A igreja que ora é uma igreja que vence. A igreja que ora é uma igreja que tem poder. A igreja que entra na presença de Deus, confessando seus pecados, suas limitações, são socorridos por Deus em tempo oportuno. Hoje em dia nós vemos muitas organizações dentro da igreja, vemos muitos barulhos, mas pouco milagre. Vemos muitas movimentações sendo chamado de unção que não é unção. Pessoas que demonstram serem uma igreja forte, mas que estão passando por uma doença espiritual. Temos visto, amado, que a maior parte dos fiéis, da maior parte das igrejas, estão morrendo de câncer. E câncer é um espírito maligno que está invadindo a igreja. Pessoas precisam ser libertas. Então quem pode libertar a igreja de Cristo? Somente Cristo. Mas se homens e mulheres se envolverem em oração. A própria palavra de Deus disse: se o meu povo, que chama pelo meu nome, orar e buscar a minha face, e se arrepender dos seus pecados, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. A igreja, para ser liberta, para ser curada,
precisa hoje praticar a intercessão. O verdadeiro intercessor não gosta de aparecer, amado. Ele intercede muitas vezes solitariamente. Ele intercede pela nação, pela igreja. Ele não fica fazendo aquela oração para se aparecer, mas ele fica orando para glorificar a Deus. Ele glorifica a Deus pelas bênçãos concedidas por Deus. A Bíblia nos ensina que é dever de cada cristão orar um pelo outro. Contudo, não é só um dever, mas principalmente é um privilégio, é um canal de bênção. Aquele que persevera em oração pelo outro, amado, Deus levanta intercessores para orar por esta pessoa também. Assim todos são abençoados. A oração intercessória, ele traz milagre na vida das pessoas. Nós vemos, amado, a história de Jó. Jó foi acometido por uma enfermidade maligna. Os seus amigos vieram para consolar, mas ficaram 7 dias simplesmente sentados diante da presença de Jó, sem conseguirem falar nada para ele, devido à condição precária que Jó se encontrava. E quando eles abriram sua boca, foram para condenar a Jó. Mas Jó, no meio da sua enfermidade, no meio das suas dores, no meio de tanto sofrimento, ele encontrou condição de orar, pedindo que Deus tivesse compaixão dos seus amigos. E Deus, no momento que Jó fazia a oração intercessória, Deus curou a Jó, libertou de toda a sua enfermidade, todo o mal caiu por terra, toda a doença bateu em retirada, porque ele orou pelos seus amigos. Ele poderia estar orando para Deus, dizendo: Senhor, não aguento mais esta dor, não aguento mais tamanho sofrimento. Mas ele estava sofrendo. Ele dizia que até a alma dele estava cheirando mal. Ele dizia assim: meu corpo fede. Mas ele orou a Deus pedindo que Deus tivesse misericórdia dos seus amigos. E no momento dessa oração, Deus teve misericórdia dele. Aquele que persevera a orar pelo outro, amado, ele também será abençoado por Deus. Quem ora e se coloca diante de Deus, entra em sua presença, nunca sai deste encontro da mesma forma que entrou. Ele sai de lá, muitas vezes, cheio da graça de Deus. Ele sai de lá muitas vezes até com seu coração constrito, quebrantado, angustiado por ver tamanho sofrimento no mundo. Mas ele sai aliviado porque sabe que por trás da sua oração existe um Deus que está pronto a operar milagre, a libertar, a curar, a salvar. Por isso, amado, precisamos, a partir desses dias, a sermos a intercessor. Eu reabri o grupo chamado Intercessores de Plantão, onde estou reunindo algumas colunas de oração para interceder pelas pessoas enfermas, pela nação, pela pátria amada, pelas autoridades constituídas. E junto, amados, nós nos tornamos fortes. Junto nós somos mais do que vencedores. Este é o pedacinho do maná dos céus que eu trago nesse dia de hoje. Que o Senhor ilumine a vossa mente e vos conceda a paz. Logo mais estarei orando e buscando a presença de Deus. Que Deus vos abençoe abundantemente em Cristo Jesus. Fique na paz do Senhor Jesus.